irmãos, graça e paz. Oh, aleluia. Enquanto nós estávamos ali, louvando ao Senhor com o ministério como não o ministério da casa, bradou no meu coração aquele corinho, aquele hino antigo, que diz o seguinte: fala, Deus. Jesus. Me comprar. E começou a misturar os louvores que nós estávamos cantando com essa lembrança boa. Fala, Deus. Sim, alegra. Vamos cantar mais uma vez agora com verdade. E mistura isso com o clamor da tua alma, pedindo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Amém? Mais uma vez. Fala. Fala, Deus. Fala. Deus, aqui é o teu povo, que neste momento eleva mais uma vez a voz com canção, dizendo: fala, Deus. Fala, Deus, fala, nós precisamos ouvir a tua voz. Manifesta a tua presença mais uma vez no nosso meio. Amada igreja, há uma diferença entre a presença de Deus com a manifestação da presença de Deus. Deus, Ele está neste lugar. Ele se faz presente, Ele disse isso. Quando 2 ou mais tivessem meu nome, Ele estaria. Ele está. Mas quando Ele escolhe manifestar a presença dEle, coisas sobrenaturais acontecem. Joelhos caem no chão, os olhos enchem de lágrimas. E que nesta noite possamos sentir a manifestação da presença do Senhor até o término dessa reunião. Amém? Pastor César me deu a liberdade, aleluia, para estar aqui. Obrigado aos meus pastores por essa oportunidade. Simbora que eu gostaria que ele ficasse lá no gabinete. Estou brincando. Ai, Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Deus lindo, gente. Deus é maravilhoso. Eu sei que você sabe disso. Por isso que você veio com sede de adorar, com entrega, com a sua atenção para a palavra. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração, usando só as minhas cordas vocais para falar com você nessa noite. Que possamos sair daqui dizendo: verdadeiramente fomos pastoreados, alimentados, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 19. Obrigada, serva de Deus. Oh, aleluia. Gênesis 19, 15. Vamos ler até o versículo. Vamos estender a leitura até o versículo 21. Amém? Glória a Deus. Na leitura já fica sensível a voz do Espírito Santo para ministrar no teu coração, em nome de Jesus. Diz o seguinte, Gênesis 19, 15. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás. Mais uma vez, e não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá e me alcance e eu morra.
Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. E o anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo. Mais uma vez. Quanto a isso, estou de acordo. Para não destruir a cidade de que você acaba de falar, vá depressa e fugisse nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Até aqui, amada igreja. Estamos diante de um texto que é resultado de uma oração e de um clamor de intercessão. Nos capítulos anteriores nós vamos ver o tio de Ló intercedendo pela vida dele. E isso traz uma paz e um refrigério para o nosso coração quando nós temos essa informação. Porque vemos mais uma vez que há poder na oração do justo. E então Ló tem uma visita sobrenatural, que é a visita desses anjos na casa. Esses anjos passaram a noite na casa de Ló. E eu fico imaginando que esses anjos, além da notícia, da informação que ele trouxe acerca de Sodoma e Gomorra, que estava o quê? Para receber a destruição, a punição, a ira do Senhor, o basta do Senhor, porque aquela região, nós sabemos a história, conhecemos a história, já havia chego diante do Senhor, tudo aquilo que era ruim diante do Senhor. Então o Senhor é aquele Deus também do basta. Pronto, chegou a misericórdia, a longanimidade, o amor do Senhor, trazendo então a justiça, manifestando a ira. Nós vamos ver então que os anjos visitam trazendo essa notícia, essa informação, esse recado para Ló. Amada igreja, nós somos o povo que conhecemos o que tem também no futuro. Eu costumo dizer que nós somos um povo que temos informações privilegiadas. O que é isso? Quando nós estamos em sintonia com Deus, Deus revela coisas que ainda hão de acontecer. É por isso que as pessoas que não têm o Espírito, não discernem as coisas do Espírito, não conhecem o Espírito, ficam aflitos, desesperados, angustiados. Nós somos o único povo da terra que conhecemos o final da história. E isso traz o que? Informações através do Espírito Santo daquilo que dá para acontecer. É por isso que nós não vivemos com aquilo que nós estamos vendo. Nós cremos o que está por vir. E sem contar que o Espírito Santo em alguns momentos revela para nós. Por isso descansa o teu coração, continue orando, continue buscando em Deus, porque Ele é um Deus que fala. Então você não vive pelaquilo que você está vendo agora, mas pelaquilo que Ele já liberou sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre os teus sonhos, os teus projetos, em nome de Jesus. Então, Ló tem essa informação privilegiada, dizendo: Ló, vai acontecer isso. Que visita maravilhosa, que visita sobrenatural. E aí nós vamos ter informação que a partir do versículo que nós lemos, que ao amanhecer, então os anjos ficaram a noite inteira, e volta aqui a minha linha de raciocínio, imagino que os anjos conversaram, como foi o banquete, como foi aquela madrugada. Ai, com certeza Ló estava abastecido, coisas lindas, Ló estava aí escutando, além do livramento que ele estava recebendo, a manifestação da graça do Senhor ali. Uau, o que ele ouviu. A madrugada, sendo comunicado, conversando com os anjos, uma presença um pouquinho do céu dentro da casa de Ló. E nós precisamos buscar em alguns momentos, meus irmãos, a manifestação gloriosa do Senhor. Essa coisa sobrenatural mesmo, trazer, sabe, um pedacinho do céu para a nossa casa. Cris, como é isso? Começando com a paz, sabe, com shalom, com a paz que excede o entendimento humano, com a paz. Como que eu faço isso? Trazendo o reino para a tua casa, através do quê? Comunhão, diálogo, respeito, gerando o fruto do Espírito, muita oração. Igreja, essa semana, me permita, eu estou em casa, tenho liberdade para falar. Essa semana eu tive um sonho. E eu acordei, sabe aquele sonho que a gente acorda já cansado? A gente acorda com uma sudorese? Pois é, foi esse sonho que eu tive.
que eu estava passando no corredor assim da minha casa e a minha porta estava com um barulho muito grande, muito grande, muito grande. E tinha gente que parecendo querendo entrar. Vem comigo, é um sonho, amada igreja. E a minha porta, eu olhava para a direção da porta e parecia que estava tendo o quê? Parecia que era uma borracha a porta. E eu ia em direção da porta e aquela opressão, comecei a sentir aquela opressão. Olhei pelo olho mágico e tinha muitos vultos e gritos e umas coisas estranhas. E dizendo, eu só entendia, nós vamos entrar. E eu comecei a segurar no meu sonho, ok? Estão comigo? A porta e clamar o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Enfim, acordo, assustada. Aí viro do lado, Luciano. E o Luciano, dormindo em berço esplêndido. Luciana. E ele tranquilo, num sono profundo. Enfim, não consegui acordar o varão. E aí eu fui para a cozinha beber uma água, porque enfim, estava com uma arritmia depois desse sonho. E ali naquele momento, dobrei o joelho, fui orar, né? Falar, Deus, né? Que sonho mais estranho. E naquele momento, de olhar para a porta agora, acordada, e de falar assim, pelos olhos da fé, Satanás, o que você pode fazer é só bater na porta da minha casa, porque entrar aqui não. Aqui tem o sangue do Cordeiro perfeito. Aqui tem um pedacinho do céu. O que pode fazer é só bater. É só tentar causar terror. Porque o que reina na nossa casa é o príncipe da paz. É Jesus que é o governo do nosso lar. O que pode fazer é só bater. Aí eu fui dormir tranquila depois disso. Calmei a minha alma. E é isso na tua casa também. O que o adversário pode fazer é só o quê? Bater, é só tentar. Mas não entra, porque você é templo do Espírito Santo, tem comunhão, tem diálogo, tem louvor, tem adoração, tem domínio próprio, tem palavras que edificam os que ouvem, em nome de Jesus. O que pode fazer é só bater, amém? Enfim, aí Ló, recebendo esses anjos, a presença dos anjos dentro da casa dele, e dá uma informação, Ló, amanhã você vai correr e vai fugir, porque vai ter a destruição. Só que o que chama atenção, e agora eu quero começar a aplicação daquilo que queimou no meu coração, é que os anjos precisam ter um movimento com Ló. Qual é esse movimento? Um anjo, precisa pegar na mão de Ló, na mão da esposa, na mão da filha. Isso é o versículo 16. Por quê? A palavra diz que ele estava demorando. Isso salta no meu coração. Peraí, com a informação ou com as informações que Ló tinha do que estava por vir o amanhecer, passa-se a madrugada nessa atmosfera sobrenatural, ainda o camarada começa a procrastinar, a se demorar dentro de uma situação que ele já tinha uma informação, ele já tinha uma voz de comando, ele já tinha uma direção. A direção é: corre, levanta, vá. E ele começa a se demorar, a ponto do anjo pegar o braço. Aí eu fico imaginando, Ló, você não está entendendo. Pega o braço de Ló, pega das filhas. Sabe aquela coisa do apressar? Não dá mais tempo, não tem tempo. Corre, levanta-te. E às vezes nós estamos como Ló. Temos informações preciosas do Senhor. Sabemos o que precisamos fazer. Qual é o nosso comportamento dentro de situações e circunstâncias, mas nós estamos procrastinando, se demorando, porque a informação que você tem, meu filho, é para apressar, é para se levantar e fazer o quê? Reagir com as informações que nós temos. A palavra é reaja, levanta-te. Sai da zona da conformidade, da zona da dor, da procrastinação. Às vezes Deus já falou com você sobre ministério, e você está assim, eu vou ver se vai melhorar financeiramente. Eu vou ver se quando os meus filhos isso. Eu vou ver se eu... Não! O que nós temos de informação pela palavra é um despertamento, aliás, é uma palavra de Deus para os nossos corações, dizendo: igreja, desperta, levanta-te. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para ficar ou não é. Não. É estarmos num culto como esse e buscarmos a presença de Deus, porque temos pressa. É sermos cheios do Espírito Santo, porque o Senhor tem pressa. É sairmos dessas portas e proclamar o Evangelho, porque o Senhor tem pressa.
O que nós temos de informação. Não dá para ficar mais pensando, calculando. Não. E claro, eu não estou aqui incentivando você, uma fé irresponsável. Não, tomar uma atitude na impulsividade. Eu estou falando com pessoas maduras, que conhecem a palavra, estudam a palavra, é cheio do Espírito Santo, sabe o que precisa fazer. Então a palavra é faça. Precisa voltar a sentar em volta da mesa com a tua família? Faça. Precisa voltar ao jejum? Faça. Precisa voltar na madrugada a orar? Faça. Precisa voltar para o monte? Faça. Precisa voltar ao jejum? Faça. Faça. Você sair das redes sociais? Faça. Precisa mudar as músicas lá no seu smartphone, no seu telefone, porque aqui escuta louvor, mas lá escuta música que não edifica o coração, que faz apologia. Esses dias nós tivemos uma conferência de música, eu tive o privilégio de estar palestrando aqui, e nós estamos falando a influência da música. A música pode mudar estilo, comportamento. A música tem uma influência para gerar uma conexão neural, como essa, até sabotar a área da córtex pré-frontal. Cris, como é isso? Dependendo do ritmo, do estilo da música, você passa a produzir muita adrenalina, muito cortisol, e você passa a não pensar. Então, estratégia de marketing. Coloca determinadas músicas para o consumidor comprar sem pensar. Muda até estilo, roupas. Pessoas que começam, por exemplo, a escutar uma determinada música, pronto, daqui a pouco está tudo de preto, porque estilo da música influencia. Mas vem comigo. E às vezes o que precisa, que você está aí deprimindo, chorando, é porque tem músicas que gera isso. Esses dias escutando uma música, eu peguei um Uber e ele estava escutando uma música de sertanejo, aí fui até o percurso desse Uber. Eu falei assim, como alguém pode parar para escutar uma música sertaneja que fala de traição, de separação, de não sei o quê, não sei. Gente, é depressão na hora. É tristeza na hora. Não, meu filho. Bota uma música mais pentecostal nesse seu no carro aí. O que nós precisamos fazer, igreja? Igreja, precisamos buscar constantemente o enchimento do Espírito Santo. Para aguentarmos ou sobrevivermos o que está por vir. É presença de Deus, é palavra, mas é presença de Deus. Em outra oportunidade que eu estive aqui falando sobre isso, sobre palavra e presença, que eu tenho ministrado muito lá em Sumaré sobre isso. A gente precisa conhecer a palavra, mas nós precisamos também do enchimento do Espírito Santo. Porque quando os dois, em conjunto, de forma equilibrada, acontece o que aconteceu em Gênesis, a palavra mais o Espírito do caos produz cosmos. Os discípulos, 3 anos de ministério com Jesus, palavra, teologia profunda, palavra, mas e dando trabalho, palavra e dando trabalho, até Atos 2, com o enchimento do Espírito Santo. Pedro então começa a pregar, uma igreja de 120 membros, passa a 3.000 membros, e a gente conhece toda a história. Pedro vai para a sinagoga, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou, levanta-te, ousadia no Espírito, e a gente sabe como a igreja foi formada, palavra, mas enchimento do Espírito Santo também. Amada igreja, deixa eu contar algo para vocês também. Esses dias, a gente está com uma campanha no monte, todas as quartas-feiras, agora a gente começa nas sextas-feiras. Mas vem comigo, eu falo isso, escuta com amor. Esconda atrás da cruz. E vão umas missionárias, a gente está indo todas a semana. E aí, uns dias atrás, as missionárias, mulheres, enfim, de oração, nós estávamos entrando em direção ao monte. Aí tinha uma cobra passando. Uma cobrinha. Aí uma pegou e falou assim, sangue de Jesus tem poder, uma cobra. Aí, gente, eu fui zoada tanto naquele dia. Porque eu falei assim, gente, nós estamos no habitat dela, deixa a bichinha aí em paz. Aí ela, não. Depois elas começaram a dar risada, né? Porque eu queria que a bichinha fosse, né? A gente estava entrando no mato, dia de chuva. Mas aí, elas pegaram, aí uma pegou uma pedra e jogou em cima da cobra, e bateu na cobra, e profetizou, ei, é Deus de autoridade, parará. E eu fiquei olhando. Senhor da glória. Primeiro eu fiquei com dó da cobra, porque aquela verde eu acho que não é venenosa. Eu fiquei morrendo de dó da cobra. E a cobra não morria. E aí ela pisava mais. É isso aí, Satanás.
Aí eu fiquei olhando e falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí foi. E entrei com o coração endurecido do lado. E falei assim, meu Deus, não precisava fazer isso com a cobra, né? Era só deixar ela ir. Muito exagero. Aí na hora que eu fui orar, meninos, com todo o respeito, meninos e meninas, essas mulheres que de uma maneira muito ingênua, muito simples, oraram sem parar durante 4 horas, com, sabe, um clamor, agonizando mesmo, de intercessão, 4 horas. Eu em 30 minutos já estava com cãibra na perna, falando, Jesus, eu não vou conseguir, meu Deus. Meu Deus. E a proposta era 6 horas de oração. Jesus, eu estou com 30 minutos, já não estou aguentando. Aí levantei, fiquei, e elas lá de oração. Sabichona. Olhou para a cobra, o ato profético lá dela, sei lá, que simbolizava. Criticou, né? Agora, cara no pó. Elas estavam 3 dias de jejum só na água. Aí o Espírito Santo fala, esse mês você fez quantas horas de jejum? Naquele momento, sabe quando Deus abre o coração assim, e fala assim, menos. É menos. Porque com simplicidade, ela me busca. Tenta buscar em espírito e verdade. Agora você que conhece que não precisa mais matar a cobra, porque isso não é espiritual, está com cãibra na perna, ora 30 minutos já não tem mais o que falar. Eu disse, Deus, não me deixa somente assim. É bom termos o conhecimento, que a gente não vai sair matando cobra e achando que isso daí mas me renova do espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, 2 horas de oração e de joelho, voa. O clamor, a oração, o jejum, o matar o eu. Porque é deixar o pão da terra mesmo para buscar o pão dos céus. Igreja, o que nós sabemos, não dá para esperar. Eu tenho falado para Deus, Deus não me deixa subir no púlpito com palavras vazias. Não dá tempo. Não dá tempo. Deus está manifestando o poder dele. Está. Coisas sobrenaturais estão acontecendo nos 4 cantos dessa terra. É só a gente estar disponível para mais. Para mais. O que você precisa fazer? Porque aí nessa lição, desse propósito, aí sim, abaixei já, né, a bola. E agora vamos que se quebrantar. Agora vai lá, junto com as meninas simples, o que a gente está podendo ensinar através da palavra a gente ensina, mas é simples, cara no pó, que é o que eu preciso fazer. Apressa-te, levanta-te, o que você precisa fazer. Precisa perdoar alguém? Precisa fazer uma limpa nas suas redes sociais, porque o que você está vendo é tóxico demais? Precisa sair dessa roda dos escarnecedores, porque tem piadas de conotação sexual, de violência, precisa sair. Não, mas eu preciso fazer parte, eu sou o cara da firma, eu sou o cara da faculdade. Não, apressa-te, levanta, é momento de se posicionar. É momento desse posicionamento. Que esse ano que começa os ministérios dessa igreja, e eu oro para que não só nessa, na sede, mas nas nossas, e eu estou falando agora da casa, que todos os ministérios sejam ocupados com líderes cheios do Espírito Santo, com criatividade e buscando força. Porque na nossa força, vem comigo, você pode falar assim, Cris, eu estou tão cansado. Então, você está porque está na tua força. Porque o Senhor diz que aqueles que esperam nele serão renovados. Será que nós estamos cansados porque está na nossa força? Precisamos o quê? Mais da presença do Senhor. Então a palavra hoje para nós é levanta-te. Ló, procrastinando. Ló, se demora não, o que você sabe, Ló, não dá mais tempo. Jesus disse que aquilo com morno, ele quer vomitar. Sabe que a gente pode aprender aquilo que está com vontade de vomitar, aquilo que gera um vômito ou uma ânsia, é aquilo que está dentro. É aquilo que está dentro. E Deus está falando assim, escuta, o morno, sabe aquilo que está aqui dentro? A vontade de vomitar. Se posiciona. É sim, sim, não. E precisamos
Que possamos sair daqui dizendo: Senhor, o que eu preciso parar de procrastinar, o que eu preciso parar de terceirizar responsabilidade. Porque a igreja não é como era antigamente, porque a igreja, não, porque nós. Que possamos sair daqui dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer, eu vou fazer, porque é urgente. É urgente. E aí nós vamos ter outra informação maravilhosa, que aí o anjo, através da misericórdia, pega, tira, coloca eles para fora, e fala: corre, daqui, corre, porque a cidade vai ser destruída, não dá tempo para ficar. E aí, Ló, ele diz o seguinte: assim não, meu senhor, eis que teu servo encontrou favor diante dos seus olhos. Ló é terrível, né? Ló tentando negociar com os anjos. E qual que é esse negócio que ele está tentando, né? Que ele começa a falar: vem comigo. Se eu for para a direção que vocês estão mandando eu ir, eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar, que é lá para o monte. Eu fico imaginando Ló igual eu, sem preparo físico nenhum. Sabe, de falar assim, vai ter que correr. Correr para onde? Para o monte. Se tiver uma perseguição e falar assim: Cris, corre! Não vou dar conta. Eu acho que Ló estava como eu. Acho que ele olhou e falou assim: para o monte eu não vou conseguir chegar não. Eu vou morrer. Só que o que é mais lindo, amada igreja, é que ele fala isso, fala com sinceridade, fala com verdade. Deus gosta de sinceridade. Deus gosta da verdade. A mulher do fluxo de sangue, quando toca na orla do Senhor e está em virtude, diz que ela contou toda a verdade. Deus gosta de sinceridade do nosso coração, de dizer assim: Senhor, isso daqui eu não estou conseguindo. Deus, essa é a minha inclinação. Deus, me ajuda. Conta toda a verdade. Vai para o teu quartinho de oração e abre o teu coração, tira as máscaras, rasga o teu coração dizendo toda a verdade. Senhor, é isso. Senhor, o que eu sinto é isso. Dê nome, ou nomes, para os sentimentos, para os pensamentos. Deus gosta disso. E aí Ló, que a gente olha e fala assim: o camarada é ousado, né? Mas ele estava contando a verdade. É dizendo: o que pediu para ir essa rota aqui eu não vou dar conta. Mas tem uma cidadezinha aqui, que essa eu consigo chegar. Eu acho que é uma cidadezinha perto e não tinha monte nenhum, era uma reta só. Ele falou assim, acho que ele olhou e falou assim: para aquela ali, que é pequenininha, eu consigo chegar. Lá eu dou conta. E aí os anjos falaram assim: gostei. Gente, tem momentos que na caminhada com a intimidade com Deus, Deus aprova alguns pedidos de oração. Vem comigo, igreja, vem comigo, pelo amor de Deus, para não gerar heresia. Tem momentos que a gente abre o coração e diz: Senhor, dá mais 15 anos. Aí o Senhor fala para o profeta, volta lá. Aliás, dá mais vida. O profeta volta e fala assim: tem oração que são respondidas. Vou acrescentar mais 15 anos. E nós precisamos realmente dividir as nossas demandas em oração sem medo. Tem oração que o Senhor diz sim. Como essa, o anjo disse: está aprovado, vai. E a gente não vai destruir enquanto se não chegar lá. Gente, pessoas que são alinhadas com o Senhor, que estão na direção do Senhor, que estão obedecendo o Senhor, até as coisas que são às nossas voltas são abençoadas. A cidade foi poupada de uma destruição porque Ló estava indo para lá. Pai, mãe, quando você fica na direção, na obediência do Senhor, os seus filhos são abençoados, a sua geração é abençoada, a sua casa é abençoada. Não é só sobre você. Quando você renuncia a alguma coisa em prol do reino, em prol de algo para Deus, em obediência a Deus, Deus cuida dos detalhes também. Deus dá livramento. Deus é fiel. Tá? E ele diz assim: olha, eu vou para Zoar. Ok, pode ir. E Zoar foi poupada. Bênção por conta do quê? De uma roda de obediência em concordância com Deus. Precisamos. Cris, mas é tão difícil. Não é só sobre você. Quando você diz não para o pecado e sim para Deus, não é só você que vai desfrutar, a sua descendência vai desfrutar também. Bênção para a tua casa quando você muda comportamentos em obediência a Deus, a sua casa também é abençoada.
E então o usuário, ele vai para essa direção. E aí, meus queridos, se a gente seguisse o texto, vamos ter uma cena que, por muitas vezes na escola dominical, eu ficava muito triste. A mulher de Ló, que virou o quê? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Capítulo 26, versículo 26. E eu olhava para ela e falava assim, ai, que dó. Ai, por que ela só olhou para trás? Mas é interessante que no versículo seguinte, eu acho que 28, Abraão também olhou na direção de Sodoma e Gomorra. Os dois olharam. E por que a mulher virou estátua de sal, sendo que aqui não está falando de distância. Está falando do olhar, na direção. Não olha para trás, corra. Entendemos, pressa. O que você sabe, tem pressa para fazer, para agir. E a gente fala assim, ai tadinha, a gente não, né? Muitas vezes, eu querendo advogar a causa da mulher de Ló. Ai que dó. Mas o problema não é só olhar. Aí volto e repito. Abraão também olhou. O segredo está no coração. Eu fico imaginando essa mulher de Ló, e eu preciso já parar. Essa mulher de Ló, sabe aquela coisa do, calma, eu vou pegar mais alguma coisa. Calma, a mochila, não, calma, sabe aquela coisa do, pode ir no que eu vou. Porque tudo que eu conquistei, tudo que tem na minha casa, sabe o apego, eu não quero perder. Sabe a coisa do estar no lugar, o coração estar nas coisas, em coisas que não edificam. E eu fico imaginando ela falando assim, podem ir, eu vou pegar mais uma coisinha. Ou é aquela mulher que foi, sabe, devagarzinho, enquanto eles corre. É aquela que foi devagar e pronto. Não, o fato, igreja, não é só olhar. O fato é onde estava o coração dessa mulher. E às vezes o nosso coração está nas coisas que não agradam a Deus. Em coisas. Às vezes nas próprias dores do passado. Você não conseguiu ressignificar a sua dor. E você está vivendo essa dor há muito tempo. Esses dias terminou uma ministração. Uma mulher já veio falar para mim, né? A gente estava falando inclusive de ressignificação. A pouco falou assim, pastora Cris, você não tem noção. Eu não consigo nem falar. Gente, desse jeito. Ela falava assim, eu não consigo nem falar. E eu disse, minha irmã, o que está acontecendo? Senta aqui. Alguém pode pegar um pouco de água para essa irmã? Aí ela sentou e ofegante. Eu disse, calma, respira e conta. O meu marido foi embora. Eu falei, verdade? Como foi isso? Ela 40 anos atrás. Eu, 40. Quase que eu falei, não traga um copo de água não. Deixa ela com sede. A mulher estava vivendo a separação 40 anos. E ela dizia, eu não consigo um relacionamento com os meus filhos, porque eles me culpam. Meninos e meninas, com todo respeito, ela estava desse jeito mesmo, estou exagerando. E eu disse para ela, quase que eu peguei o chinelo. Parou, engole o chão, estou brincando. E aí ela disse, 40 anos. Essa mulher 40 anos presa. Em um passado. O marido casou, está vivendo, a gente não vai falar de salvação, mas vivendo ele está. Com a outra, feliz da vida, e ela 40. Às vezes, precisamos desapegar desse passado, da dor, da repetição de padrão. Começar a fazer uma autoanálise sobre o nosso coração, sobre o que nós estamos pensando. Porque às vezes a gente se dedica, e não é pecado se dedicar para estudar, para trabalhar. Que bênção, glória a Deus. Mas às vezes a gente dá a sobra para o reino. Chega já em casa tão cansado, e aí vai fazer aquela oração, que é aquela oração do Senhor, obrigado. Deus não quer sobra. Às vezes dobra o joelho e está tão cansado porque se dedicou 90%, 95% para tudo, para todos. Inclusive abraçou coisa que não é para abraçar, porque a gente é assim, né? Principalmente quem tem um temperamento sanguíneo como eu. A gente quer abraçar tudo, todos, e às vezes não dá conta. E não dá conta mesmo, não. Porque quer abraçar tudo. O sanguíneo é assim. Ele quer estar em todo lugar, abraçar, e não dá conta. Aí Deus está falando assim, escuta, tenha discernimento do que você precisa abraçar e do que você precisa deixar. Porque às vezes tem coisas que você precisa deixar. Porque tem gente que está querendo dar conta até do vizinho. Não está dando conta. Querer abraçar o problema do vizinho. Não. Precisamos buscar isso em direção. Senhor, o que eu preciso? Esforçar. E isso tudo equilibrado. Vem comigo, amada igreja. E às vezes você está tão cansado. E dá a sobra.
Faz uma oração 5 minutos antes de sair para o serviço, e aquela oração do Senhor, me guarda. Precisamos ter mais tempo com o Senhor. Precisamos buscar mais e ter mais qualidade. Esses dias eu estava falando lá na igreja de Sumaré, nós estamos fazendo um estudo do Pentateuco. Eu falei assim, gente, que o Senhor nos ajude a ler a palavra com qualidade. Sabe, percebendo os pontos. Sabe que eu gostei de ler, por exemplo, Levítico. Aos pontos aquilo que aponta Jesus. A santificação. Aí a gente vai para Números. Números parece muito com a gente. E o povo rebelde, rebelião. E vai estudando com calma. Porque às vezes a gente lê de Gênesis a Apocalipse. Oba, lê de Gênesis a Apocalipse. Mas lê igual ler um jornal. Não. Precisamos degustar dessa palavra. Ler com atenção. Lê um capítulo, mas lê o que com qualidade. Mas às vezes nós estamos cansados, a gente quer fazer tudo muito rápido. E a quantidade de gente... Não. O problema não era o olhar, mas sim onde estava o coração daquela mulher. E ela virou estátua de sal. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. E começar a apontar algumas coisas no nosso coração, nos nossos corações. E falar, olha, isso daqui ainda precisa deixar. Sabe que um dos casos da depressão, que desencadeia a depressão, são coisas do passado que não foram resolvidas. Está lá. Sabe que em Cantares o noivo vai dizer para a noiva, noiva, levanta-te. E em alguns momentos eu já pensei, né? Nossa, como o noivo nesse momento foi tão indelicado. Ele poderia ir, né? Romantizando acho que é capítulo 3. Ir até a noiva, estender a mão, levantar com a noiva. Mas não. Até lendo com atenção e falando assim, por que o noivo diz, noiva, levanta-te? Uma coisa que a gente pode aprender é que pelo poder da palavra dele, do noivo, nós temos condição de sair de lugares, de algumas zonas de dores, de frustrações, de peso. Ah, porque eu fui decepcionado no outro ministério. Ah, porque eu não confio mais em pastor. Ah, porque eu estou vendo uma fofoca. Misericórdia, crente não escuta a fofoca de outros irmãos, pelo amor de Deus. E às vezes a gente até compartilha. Está amarrado isso, em nome de Jesus? Ei, aí está falando assim, noiva, levanta-te. Aí a gente pensa, né? Montando esse cenário na nossa mente. O noivo dando um comando de voz para a noiva. E eu fico imaginando uma noiva, ouvindo a voz do noivo, talvez cansada, desanimada, prostrada, o passado, o peso, as perdas, o luto. Aqui eu não estou menosprezando, aliás, não estou desconsiderando, melhor dizendo, as dores. Mas às vezes a gente fica aqui, ó. Aí o noivo está falando assim, noiva, levanta. Mas não tenho força, pela minha palavra tem sim, levanta-te. Saia desse passado. Cura essa ferida da alma. Perdoa, ser livre. E ele diz, vem. É a noiva se levantando pelo poder da palavra dele. E dizendo, vou, é ir pela palavra. E aonde, Cris? Vai no encontro. Vai ao encontro do noivo. Saia deste lugar. Cuida desse coração, porque, deixa eu falar algo para vocês. E aí a gente já encerra. Eu acho que eu tenho 5 minutos. Ministério de louvor, a gente pode louvar? O pastor liberou mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho 5 minutos, já passo para o pastor que tem oferta. O ofertório. Amada igreja. Algumas pessoas amarguradas, sem gerar vida, por conta de uma alma doente. Vem comigo. Às vezes, impede ou sabota o fluir do Espírito, por conta de uma alma doente. A alma sede das emoções, é a psique. O apóstolo Paulo vai falar aos Tessalonicenses. Sejais conservados do corpo, alma e espírito. Alma, às vezes ferida, e é esse campo que o diabo investe pesado. É a alma. Ele não toca no teu espírito, mas ele investe pesado para deixar tua alma defraudada, machucada. Porque com uma alma doente paralisa o fluir do espírito. Cris, como é isso? Vem comigo.
Porque se você está, por exemplo, tem na alma rejeição, complexo de inferioridade, vitimização, inveja. Inveja impede o fluir do Espírito Santo. Você nunca vai celebrar a vitória do seu irmão. Você vai ficar passando lá no feed, e só julgando. E ao invés de celebrar, falar, glória a Deus, está voando, aleluia, Deus, uma alma curada. Sai da zona da comparação. Deus, porque eu, é assim, né? Tudo que é de ruim cai aqui, recai aqui. Porque agora fulano de tal, mas tu não sabe o quilo de sal que fulano de tal comeu. As noites que fulano de tal passou em claro. Enfim, uma alma machucada impede o fluir do Espírito. E Deus quer também nos curar na alma, no campo das nossas emoções. Que depressão saia da nossa casa, da nossa mente. Transtorno de ansiedade saia da nossa mente. Que possamos liberar dopamina, serotonina, Cris, como pelo Espírito, dizendo, eu vivo pela palavra, eu confio na palavra. Se Deus disse, vai acontecer. Mas está difícil, mas Deus está comigo. Estou passando pelo vale, mas Deus está comigo. E isto basta. É dizer, alma, te aquiete. Por que está batida essa minha alma? Por que perturba? Espera em Deus. É deixar que o Espírito governe a tua alma. Cristo, como é isso? Não é mais segundo o que eu estou sentindo. Porque eu tenho certeza que se você tivesse dado ouvido para a tua alma, você não estaria nesse culto. Porque tua alma estava doidinha para te levar para dormir, para descansar. A alma rege o corpo, é princípio de prazer. Você está cansado. Talvez você tenha, eu vou para casa, né? Quem sabe até assistir uma Netflix, comer pipoca, está gostoso o tempo. Mas aí o Espírito disse, não, é por isso que tu está aqui. Tu está pelo Espírito, garoto. Não é só a sua vontade, não. É dizer assim, não sou mais regido pelo aquilo que eu sinto, mas é pelo que eu creio. Não é segundo o que eu acho. Não, mas é o que Deus fala. É pela palavra. Agora você vai se levantar em nome de Jesus. Nós vamos louvar e nós vamos orar em nome de Jesus. E aí, não pela alma, porque pela alma você fica, gente, a alma é terrível. A alma critica. E a alma é aquela do, nossa, matou a cobrinha, que absurdo. Isso é a alma deformado com o vírus chamado pecado. É por isso que o tempo todo nós estamos matando essa carne, os desejos que brotam da alma. Nietzsche vai falar que a alma é o fio condutor do corpo. Não, a gente não reage mais. Não, a gente não reage mais segundo a nossa, a nossa alma. Antes a gente gritava, hoje a gente dá outra face. Antes a gente julgava, hoje a gente tem compaixão, tem empatia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Enquanto o ministério vai louvar, vamos louvar agora em espírito e em verdade. Em nome de Jesus eu quero fazer uma oração específica para você que está tão desanimado, que precisa se posicionar, se levantar para o ministério, para a obra, decidir o que você vai escolher para o cargo agora do ano que vem, dizer, Senhor, me usa, que eu possa ter em nome de Jesus a direção do Teu Espírito Santo, começar algo novo neste lugar, ou dar continuidade para algo que está dando certo, ou enfim, o que o Senhor tem direcionado você, dizendo, apressa-te, a hora chegou. Volta ao primeiro amor. Sabe que a palavra que o Senhor Jesus fala para a igreja que estava em Éfeso é dizer, eu conheço as suas obras, eu sei que você está trabalhando bem, eu conheço a tua perseverança, eu conheço que você olha para os apóstolos que mentem, eu conheço, está tudo certo, fica na palavra, não negocia a palavra, trabalha, mas eu tenho contra ti uma coisa, deixaste o meu primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Que nessa noite, antes de passar para o nosso pastor, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, em nome de Jesus, e diga, Deus, me dá direção. Eu digo sim, o amém para a tua vontade. Não me deixa mais em uma zona de dor, procrastinando, se demorando para te obedecer. O tempo chegou. Ore com verdade, ore com verdade, ore com verdade, no Espírito, ore com verdade, em nome de Jesus. Fale com Deus. Deus.
preciso voltar a fazer isso, preciso me posicionar, preciso colocar em prática. Você sabe, crente, você sabe o que precisa fazer. Oh, aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia, vai ministrar nos nossos corações, Espírito Santo. Aleluia. Agora vamos cantar para finalizar. Quando estou longe de ti, precisamos da tua presença, Senhor. Perdoa o meu coração. Perdoa, Senhor, das vezes que errei sem perceber. Cante. Mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração clamou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador. Oh, Espírito Santo, diga. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Oh, Espírito Santo, Espírito da verdade. Ah, Espírito da verdade. Oh, Espírito Santo, nos enche, nos renova nesta noite. Tira de nós todo medo, nos dê ousadia e intrepidez, nos dê um fogo no nosso coração pela pessoa de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ah, encendei os nossos corações, Senhor. Encendei os nossos corações, Senhor. Oh, aleluia. Vazio, aleluia, glória a Deus. Estou longe de ti, longe de ti. Aleluia. Oh, aleluia. Depressão, até hoje, em nome de Jesus, saia desta mente. Em nome de Jesus. Terrores noturnos, até hoje, saia em nome de Jesus. Deus cura nesta noite. Visita a corrente sanguínea, Senhor. Visita as células, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Vai visitando o teu filho, renovando e dando saúde, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toda opressão, em nome de Jesus, sai das nossas vidas, sai da nossa casa. Até hoje que possamos viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, para este ministério, Senhor. Em nome de Jesus, tem promessa neste lugar, tem palavra neste lugar, tem fogo neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue tendo a liberdade neste lugar.
Em nome de Jesus, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade neste lugar. Renova este homem que é um profeta do Senhor. Renova esta mulher, Senhor, que tem o dom da cura, para que ela possa voltar a orar, Senhor, com ousadia, com fé. Senhor, manifesta a tua presença neste lugar. Traz os perdidos, os pecadores para este lugar. Nos prepara para receber, Senhor. Oh, aleluia. Neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os casamentos, os relacionamentos, Senhor. Abençoa essa união, Senhor. Continue sendo a rocha deste relacionamento, Senhor, em nome de Jesus. Que toda contenda, todo pensamento de divórcio e de separação, repreendemos em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós colocamos os nossos jovens e os nossos adolescentes nas suas mãos. Em nome de Jesus, esconda o Senhor, onde só o Senhor possa enxergá-los. Pai, em nome de Jesus, a nossa geração, ela é escolhida, separada. Usa, Senhor, usa os nossos filhos como remanescente nesse tempo. Nas universidades, Senhor, por onde passar, usa, Senhor, em nome de Jesus, como ministro de fogo neste tempo, Senhor. E nos usa, Senhor, que por onde passarmos, possamos, Senhor, refletir a tua glória, exalar o teu perfume, em nome de Jesus. E você dá uma salva de palmas bem linda para Jesus.